Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula falaremos então sobre o processo de industrialização do continente então sul-americano, onde nós habitamos, ok? Vamos acompanhar então essa importante aula que faz parte aí do seu currículo. Vamos lá. Olha só, o objetivo então dessa aula é identificar então as principais características da industrialização da América do Sul, tá bom? E vocês sabiam, né, ou vocês sabem o que é a indústria? Nós vamos retomar isso então para avançar. Como é então o processo industrial na América do Sul? Né? Então está bem distribuído, mal distribuído pelos países da América do Sul? Vamos acompanhar. E existe alguma indústria onde você mora, né? A região onde você mora tem alguma indústria, né, que se destaca, né, alguma atividade econômica que se destaca? Vamos acompanhar então. Então vamos localizar então a América do Sul. A América do Sul, como o próprio nome indica, né, está no sul da América, que é um continente, né? Nós somos um subcontinente, né, América do Sul, e a maior parte da América do Sul está ao sul da linha do Equador, tá bom? Incluindo o Brasil, né, que é a maior parte da América do Sul. O nosso país então corresponde aí a uma boa parte aí desse território que tem 12 países e mais o território da Guiana Francesa, que é um pedaço aí, vamos dizer assim, da França, além mar. Bom, então vamos entender o que é a industrialização então. É um processo de transformação das matérias-primas, como, por exemplo, transformar o minério de ferro em aço, que você participa de todo um processo industrial ali, né? Desde a siderurgia, passando pela metalurgia também, até transformar, por exemplo, numa porta de um carro, né? Partes aí de um aparelho eletrônico e assim por diante. Então isso é a industrialização. Ou então transformar alimentos, né, lá do setor primário em alimentos já industrializados, como por exemplo transformar aí, a soja em, por exemplo, leite de soja, né, para transformar então em várias coisas aí, e também alimentos para o gado, né, que é o farelo de soja, por exemplo. Ou então, vamos pegar um último exemplo, transformar o petróleo em derivados do petróleo, como a gasolina, plásticos e assim por diante, tá bom? Então, esse é o processo, né, de industrialização. Transformação de matérias-primas em produtos que vão ser depois utilizados em vários setores da economia e consumidos depois de acabados esses produtos, tá bom? Então, são produtos manufaturados, né, fabris. Muito bem. Então, o Brasil se destaca, né, por ser o maior território da região da América do Sul, e são 12 países, né, desde a Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território além mar, né, que pertence então à França, que é a Guiana Francesa, tá bom? Então temos aqui o seguinte, ó, historicamente a América do Sul, ela é recentemente então o seu processo de industrialização, que inclusive foi tardio, né? Pensa, a primeira revolução industrial aconteceu lá no século XVIII e veio avançando, e agora recentemente no século XX que a América do Sul vem se desenvolvendo mais, né? De forma mais forte. Então, qual é o modelo implantado na América do Sul no caso? É um modelo de substituição de importações. Por exemplo, transformando então, criando indústrias para transformar, por exemplo, o minério de ferro em aço, né? E não tinha isso. A gente importava de outros países, né? Ou transformar, por exemplo, o couro em sapatos, em calçados. Então, a gente importava de outros países e agora, na América do Sul, temos a produção própria, né? Ou, por exemplo, fábrica de carros, né? E assim por diante, que agora, no geral, existe fábricas aqui, tanto no Brasil como no restante da América do Sul. Não em todos, mas uma certa parte, tá bom? Muito bem. E seguinte, houve uma abertura econômica, né, no final do século XX, e isso fez muitas empresas que não estavam tão consolidadas assim, a não conseguir a competição com o mercado externo. Imagine, abriu-se a economia de vários desses países, tivemos que competir com indústrias chinesas, americanas e europeias, por exemplo, e muitas dessas indústrias entraram em falência, em crise econômica, tá bom? As que sobreviveram se modificaram, tiveram então que se especializar, né, como por exemplo a indústria de calçados na região de Franca, São Paulo e também na região do Rio Grande do Sul, né, em que tiveram que melhorar os produtos, criando calçados de qualidade, né, e poder competir diante dos produtos chineses, por exemplo, tá bom? Muito bem.
E alguns tiveram também que ir para o setor de exploração de recursos minerais, assim por diante. Bom, aqui temos um mapa mostrando então a mineração e a indústria então na América do Sul. Repare, os que se destacam: a Argentina, o Brasil, o Uruguai, o Chile e a Colômbia aí são os que se destacam nessa imagem aqui, desse mapa, tá bom? Então tem a produção aí do carvão, do petróleo, manganês, cobre, produção e extração, né, primeiramente dizendo, e as indústrias de alta tecnologia, região de São Paulo, que se destaca aí, né? Também tem as grandes regiões industriais como Buenos Aires, Santiago no Chile, região de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Caracas na Venezuela, né? E Bogotá na Colômbia, que são os que se destacam, tá bom? Então tem a produção então, nessa região de eletrodomésticos, automóveis, setor têxtil aí, metalúrgico, naval e também aviação, que a gente vai ver já já. Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Analisando o processo de industrialização na América do Sul, explique com suas palavras aí como ocorreu então esse processo de industrialização no contexto do século XX, né, na América do Sul. Então responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos aí com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar então a sua resposta sobre como que foi esse processo de industrialização na América do Sul no contexto do século XX? Vamos acompanhar então a nossa resposta sugestiva. Olha só, então a política de industrialização nos países, né, sul-americanos, com destaque então para a Argentina e o Brasil, né, que são os mais industrializados, né, e o Chile também devido ao tipo de indústria que ele tem lá, consistiu na substituição das importações. Então, o Brasil, né, com a substituição, por exemplo, de importações de produtos metálicos, produtos aí como calçados, como produtos até alimentícios, teve então que passar por um processo de industrialização a partir do século XX aí, né? Então, o Brasil foi um dos países que mais teve a industrialização aí, só que mesmo assim foi de forma tardia e não como a Alemanha, por exemplo, ou a Inglaterra, que já são industrializados há séculos, ok? Muito bem. Esses países então deixaram de exportar produtos então de outras regiões do globo, né? Desenvolvendo então suas indústrias localmente. Então, de importar, no caso, produtos de outros países, né? E passaram então a produzir localmente então seus produtos aí principais, tá? Muito bem. Aqui temos um infográfico mostrando então a distribuição aí da indústria na América e as consequências disso. Olha só, temos aqui países latino-americanos e aqui temos os países desenvolvidos, né, na América, que é Estados Unidos e o Canadá. Vamos ver as diferenças aqui, ó. Na questão industrial, foi tardia na América Latina e foi precoce, né, nesses dois países citados aí desenvolvidos. Colonização foi de exploração na América Latina e foi de povoamento na América aí do Norte, né, sobretudo Estados Unidos e Canadá, principalmente lá. Exportação, no caso, gêneros alimentícios, os principais, né, produtos industrializados, e de alta tecnologia, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá, como por exemplo a fabricação de aviões, como a Boeing fabrica, né, ou a Bombardier, que está no Canadá, tá bom? São produtos aí de alta tecnologia. Também produtos eletrônicos como os da Apple, né, dos Estados Unidos, na região do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Bom, e também status econômico, no caso dos subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil, no contexto da América Latina, e desenvolvidos, né, no caso aí desses dois citados, Estados Unidos e Canadá. Então é uma diferença muito grande, né, de questão aí de desenvolvimento. Bom, e Brasil e Argentina alcançaram então uma diversificação maior do que os outros países da América do Sul. Por exemplo, produção e extração de petróleo, né, que tem uma plataforma de petróleo brasileira, por exemplo. O Brasil então é responsável por cerca de 3/5 da produção industrial sul-americana, ou seja, de cada 3 partes, uma parte é produzida no nosso país, no Brasil. Abrangendo então setores como extração, refino de petróleo, né, e também no setor siderúrgico também, tá bom? Bom, e aqui temos um mapa mostrando onde é que se concentram as maiores regiões industriais do Brasil. Temos aqui São Paulo, né, que é o que mais atrai indústrias. A região São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é o que mais atrai. Mas temos algumas coisas aí no sul, né? Temos algumas partes aí no Nordeste. E Manaus aí, por exemplo, temos a Zona Franca de Manaus. Bom, e Brasil, Argentina e Chile se destacam porque tem também a questão da tecnologia, né? Que são produtos mais desenvolvidos aí, com maior uso de tecnologia, como fabricação de automóveis, aviões, fabricação aí de produtos como eletrônicos, né? Como no Chile e na Argentina também, tá bom? E aqui temos, olha só, o Brasil é líder industrial na América do Sul. O nosso país, então, é o que mais produz produtos industrializados. Em segundo lugar, então, está a Argentina. Na indústria, então, de alimentos, o Brasil foi o segundo maior exportador mundial de alimentos processados em 2019. Então, o Brasil alimenta o mundo, né? Inclusive, o Brasil produz 4 vezes mais alimentos do que a população do Brasil consome. Então, esses produtos, a maior parte, então, são exportados para a China, Estados Unidos, União Europeia e assim por diante. Muito bem. Então, o Brasil tem uma exceção aqui, que é a Embraer, né, que fabrica aviões aí e é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, perdendo então só para a Boeing, primeiramente, né, para a Airbus, que é a maior indústria atualmente, e para a Boeing, que é a segunda maior indústria de aviões do planeta. Desde aviões aí civis, como, por exemplo,
os aviões, se você já deve ter visto um avião da Azul, né, é um avião fabricado pela Embraer, provavelmente um Embraer aí 190, 195, né, EMB 195. Se você vê um avião da Azul, daquele de motor a jato, são aviões geralmente da Embraer brasileira, tá bom? Eles contam com alguns aviões também da Airbus e da ATR, são aviões aí, os Boeing, melhor dizendo, os aviões da Airbus de maior porte e os ATR de menor porte, né? Aqueles aviões de hélice, assim, né? Tudo mais. E a Embraer fabrica esses aviões intermediários, né? Nem tão os maiores, nem também os bem pequenos, né? Então aqui no caso, né, os pequenos são fabricados aí, então para o setor executivo, como no caso esses aviões de Phenom, né? Phenom 100, Phenom 300 e assim por diante. Então o Brasil se destaca nisso e contribui com o PIB brasileiro. Bom, temos aqui então no geral a maioria dos países da América do Sul então apresentam uma produção industrial concentrada no beneficiamento de produtos agrícolas e também na produção de bens de consumo, produtos alimentícios ali, né, e assim por diante. Com destaque então para a indústria de produtos de linha branca também, como os eletrodomésticos, né, a Consul, por exemplo, a Brastemp, né, e outras indústrias aí de eletrodomésticos no nosso país, e também no setor automobilístico, né? Na Argentina tem aí a Renault, temos também na América aí também temos outras indústrias de médio, grande porte, né, que contribuem então para que a América se destaque, né, em alguns pontos aí industriais, principalmente no setor de produção de bens de consumo e beneficiamento de produtos agrícolas, tá bom? Muito bem. E aqui vamos para a nossa segunda atividade, olha só. Após analisar então esse processo de industrialização na América do Sul, escreva então em seu caderno aí, no mínimo 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do processo industrial para os países sul-americanos. Procure explicar então o que contribui, né? Vou dar uma dica, né? Será que contribui com emprego, né? Mais indústrias? E também será que contribui com poluição, que seria um ponto negativo? Então você coloca isso no seu caderno e explique então o porquê desses pontos que você levantou, tá bom? E em seguida retornarei com a correção.
E aí, alunos, conseguiram colocar então a sua resposta, né, sobre esse processo de industrialização na América do Sul? Vamos acompanhar aqui então, no caso, né, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos desse processo todo ocorrendo na América do Sul. Vamos ver aqui. Olha só. Então, pontos positivos que coloquei como sugestão. Vamos ver, ó. Diversificação da produção, emprego e aumento então de produtividade, né? Claro que tem outros também, mas vamos ficar com 3. Então é isso aí. E pontos negativos, né? Problemas ambientais, exploração de recursos naturais, muitas vezes feita isso aí de forma sem controle, e também crescimento desordenado das cidades, né? Muita indústria atrai mais gente e o processo de urbanização não acompanha então o crescimento, gerando então favelização e assim por diante, tá bom? Muito bem. Vamos então para a nossa retomada. Nós falamos então nesta aula sobre o processo de industrialização no continente ou no subcontinente sul-americano. Então, vimos ali os pontos positivos e negativos disso daí e como que o Brasil se insere nesse contexto aí da América do Sul, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.